A anestesia não é o que você pensa. O ingrediente principal da anestesia geral é o Propofol. E embora eu seja químico por formação, nunca havia pensado muito no Propofol na minha vida. Até que... um procedimento rotineiro para reparar uma hérnia que estava, como a maioria das pessoas enfrentando uma cirurgia pela primeira vez, pesquisei sobre o processo de anestesia. Queria saber o que aconteceria quando eu fosse sedado. Foi suficientemente tranquilizador. Propriedades do Propofol me pareceram estranhas. Todos assumimos que durante a cirurgia não sentimos nada, porque estamos inconscientes. É aceitável. Eu não queria estar acordado em uma mesa de operações. Mas o Propofol não apenas te faz dormir. Ele tem outro efeito, um que me deixou Além de induzir a inconsciência, o Propofol também é um amnésico. Ou seja, ele faz você esquecer. Impede que o cérebro codifique memórias em primeiro lugar. Tenho certeza de que não fui o único a considerar as implicações disso assim que aprendi. A pergunta se alojou na minha mente e se recusou a sair. A anestesia não for o que pensamos que é? E, longe de eliminar a dor durante a cirurgia, foi apenas uma maneira de garantir que você não se lembre de quão doloroso foi. Eu não conseguia parar de imaginar a mim mesmo amarrado à mesa de operação, consciente, ciente, sentindo tudo, enquanto meu cérebro falhava silenciosamente. Experiência perfeitamente vivida e perfeitamente desnecessário dizer. O pensamento me perturbou. Quanto mais eu pensava nisso, mais isso me consumia. Isso era medo, mas parte era curiosidade profissional. Como cientista, eu queria uma resposta. Uma verdadeira. E não havia como obtê-la sem me colocar em... Estava disposto a testar isso. Seria particularmente difícil projetar um composto que interferisse especificamente no efeito do Propofol na codificação de memória enquanto deixasse seus outros intocados. Poderia criar uma droga que, se tomada antes, me permitiria. Se a anestesia funcionasse da maneira que acreditávamos que funcionava, o composto não faria nada. Estaria inconsciente e não haveria nada para lembrar. Mas se algo mais estivesse acontecendo, se a consciência permanecesse, eu saberia. Disse a mim mesmo que, em termos de cirurgias, reparação de hérnia provavelmente não era tão ruim. Dolorosa, sim, mas sobrevivível. E se eu realmente lembrasse de algo, qualquer coisa, seria ático, certamente. Mas também seria uma descoberta científica de enorme... Decidi que tomaria o risco. Mais de um mês antes da minha cirurgia, comecei a mapear os caminhos do Propofol e seus efeitos. Sobre a memória. Aprendi que seu impacto primário vem da potencialização dos... aumentando a entrada de cloreto nas células nervosas e hiperpolarizando as membranas pós-sinápticas. Em termos simples, ele desativa as condições necessárias para a formação de memórias. Meu objetivo era criar um composto que se ligasse a esses, mas tivesse uma meia-vida dramaticamente mais curta. Longa o suficiente para bloquear o efeito amnésico do... breve o suficiente para se limpar rapidamente e permitir que a função da memória fosse retomada. O timing seria crítico. Eu precisaria tomá-lo logo antes que o Propofol fosse... Isso não era um... Teste o composto em mim mesmo, medindo a recordação e acompanhando o tempo dos lapsos de ingestão. Depois de 1 ou 2 semanas de refinamento, tive algo que acreditava que funcionaria. Os resultados preliminares foram promissores. Isso, eu disse a mim mesmo, era a parte mais perigosa. E das vezes, eu estava em mais perigo ingerindo meus compostos, improvisados do que estaria com a anestesia, independentemente de como acabasse funcionando. Eu havia superado esse obstáculo e estava ansiosamente... Coloquei o pequeno frasco de vidro contendo meu composto no bolso e fui para o centro cirúrgico. Um pouco antes de me levarem para a sala de cirurgia, vi o líquido. Não havia como voltar agora. O médico conectou meu Quarber e me disse para contar, regressivamente a partir de 10. Uma coisa que soube. Estava acordado em uma sala diferente. Eu ainda estava na maca e, pela sensação na área da virilha, algo estava errado. E tornozelos estavam amarrados. Forcei-me contra as amarras, mas não consegui me mover. Logo, um homem entrou na sala. Não parecia um médico. Ele usava jeans e uma camiseta e carregava um grande tablet embaixo do braço. Ele disse: "Sou técnico de... Estou censurando o nome da empresa por minha segurança, mas é uma grande empresa de tecnologia que você conheceria. E compramos os direitos dos dados biométricos deste centro cirúrgico." Eu não sabia o que isso significava e fiquei mais do que assustado. Então voltei a lutar fraca e inutilmente contra as amarras. "Sr. Jones, por favor, sua cirurgia foi Mas se você continuar assim, pode danificar sua incisão." Me acalmar, mas minha frequência cardíaca estava nas alturas. E minha respiração vinha em arfadas. "Isso?" perguntei. "Eu só vou coletar alguns dados de você. Não se preocupe, você não se lembrará de nada." Colocou o tablet no colo e, com alguns toques, o dispositivo em um braço longo girou da parede e pairou. O dispositivo zumbiu e piscou enquanto girava e projetava um padrão de grade sobre meu corpo. "Vamos fazer um mapeamento ocular." O dispositivo se aproximou a poucos centímetros do meu. Tentei desviar, mas algo segurava minha cabeça no lugar.
Braços minúsculos surgiram do dispositivo e agarraram minhas pálpebras, segurando-as abertas. A máquina emitiu uma série de flashes, zumbidos e bip enquanto pairava sobre meus olhos. Agora vamos coletar uma amostra do humor vítreo. Eu não sabia o que era isso quando ele disse, mas logo descobri, para meu horror, uma pequena porta no dispositivo se abriu com um sibilo, e a longa agulha se aproximou do meu olho com um brilho metálico. Fiquei olhando helplessly enquanto a agulha perfurava meu. A dor foi excruciante. Outro bip e a agulha se retraiu. Agora vamos para os dados gastrointestinais. O homem falou de forma tão casual, se tivesse feito isso centenas de vezes. Um longo aparelho cilíndrico emergiu do dispositivo e, sem aviso, se enfiou na minha boca. Eu podia sentir o metal frio descendo pela minha garganta, dando meus gritos, que aquela coisa estava dentro de mim por uma eternidade. E quando saiu, estava coberta de uma gosma clara e viscosa. Nós coletamos seu sangue enquanto estávamos lá dentro. O dispositivo pairou sobre minha perna direita, logo fora do meu campo de visão. Ouvi o som inconfundível de uma furadeira ganhando vida e senti uma dor aguda em minha coxa. Ok, quase acabamos, disse o homem. Só mais uma coisa. Agora chegamos à parte que eu nem estou confortável em partilhar anonimamente. Vou deixar para a sua imaginação. Tudo feito. Para dormir. Quando você acordar, tudo isso terá desaparecido. Eu sabia que ele estava errado. Então, enquanto eu estava voltando a adormecer, todos esses dados, seremos capazes de te mostrar alguns anúncios incríveis. Acordei em uma sala de recuperação normal. Todos os médicos e enfermeiros agiram como se nada tivesse. Esses anúncios devem ser bons.